O de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Amém. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus, neste momento, ó Pai, nós clamamos a Ti, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor é um Deus real, um Deus que sonda os nossos corações. Pedimos a Ti, ó Deus, que neste momento o Senhor mude as inclinações do nosso coração e as coloque, Senhor Deus, no centro da Tua palavra, para que possamos receber a Tua palavra com fé, ó Deus, e responder com fé. Senhor Deus, mude o nosso coração, as nossas vontades, para que possamos agradar a Ti e viver de forma correta, Senhor Deus. Aliás, ó Deus, que o nosso viver seja coerente com a fé que professamos em Ti, ó Deus. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e nos abençoe neste momento com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, temos feito aqui uma série sobre o advento de Cristo. Sim, eu sei que o Natal foi ontem, e aliás, não existe nada pior do que o dia depois de uma grande festa. O cansaço toma conta do nosso físico, temos que voltar a trabalhar e viver as coisas comuns da vida. Aliás, precisamos voltar àquelas rotinas do dia a dia, lavar roupa, fazer comida, limpar a casa. A festa é muito boa, mas o pós-festa é complicado, e entrar no ritmo, às vezes, demora. Basta olharmos ao nosso redor, onde estão os cristãos? Onde estão aqueles que ontem celebraram o nascimento de Jesus Cristo, que tiveram um grande estímulo, grande alegria em comemorar o Natal, mas por que não possuem a mesma alegria, o mesmo estímulo para estar hoje cultuando aquele que é digno de toda glória e honra, o Cristo que se fez carne, o nosso Salvador? Talvez alguns aproveitaram hoje, dia 26, para descansar, dormir um pouco, e isso é muito triste. Mas nesta noite eu gostaria de refletir com os irmãos, aproveitando o assunto sobre o advento de Cristo, e falar um pouco mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo encarnado. E neste texto que lemos aqui, falaremos sobre a primazia de Jesus Cristo, a sua autoexistência, aquilo que nós recebemos dele e aquilo que veio por intermédio dele. E também falaremos sobre a sua divindade. Então, convido toda a igreja a lermos novamente o verso de número 15. João capítulo 1, verso 15, diz assim: João testemunha a respeito dele, de Cristo, e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. João Batista testemunha a respeito de Cristo, o Cristo encarnado. O verbo aqui, testemunhar, ele está no tempo presente e denota um ato contínuo, que certamente deve ser entendido,
que aquilo que João diz a respeito de Cristo deve estar continuamente em vigor. É como se a voz de João estivesse continuamente ressoando nos nossos ouvidos, até hoje, nos nossos dias. Assim também a palavra exclama aqui do nosso texto, que sugere que o testemunho de João foi público. Ele clamou em alta voz, não foi algo escondido, como muitas vezes fazemos, por medo ou vergonha, mas João exclama, ele testemunha abertamente, publicamente, a respeito de Cristo. E o testemunho de João é: este Jesus é aquele de quem eu falei. Desde o início, desde o princípio do seu ministério, João, ele vem preparando o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. Este era o chamado de João, chamando as pessoas ao arrependimento, para que pudessem receber o Salvador. Meus irmãos, a vida e o ministério de João Batista tem muito a nos ensinar, e serve de grande estímulo para nós hoje. E a primeira implicação que nós já podemos tirar aqui deste texto é: com qual frequência nós falamos para as pessoas ao nosso redor a respeito de Cristo? Veja, como vimos aqui, a palavra testemunhar está no presente, o que dá a ideia de que ainda hoje, o que João disse a respeito de Jesus deve ser ouvido e falado. Isso se aplica a nós, porque nós também recebemos o chamado de anunciar, de testemunhar a respeito do Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para salvar os homens dos seus pecados. Temos falado de Jesus Cristo? Será que as pessoas hoje não têm necessidade de ouvir a respeito de Jesus? Como vimos aqui na série sobre o advento de Cristo, o Natal era uma boa ocasião para falarmos de Jesus, sobre o seu nascimento, de como ele veio ao mundo e as implicações a respeito de sua vida. Mas por que não falamos? Porque basta acabar o Natal e logo no dia seguinte já estamos desanimados, incrédulos com certas verdades a respeito de Jesus. Por exemplo, se Deus é soberano, porque muitas vezes andamos ansiosos. Se Cristo é tudo para nós, por que vivemos a vida em busca incansável por várias outras coisas que nós sabemos que jamais vão trazer satisfação plena para nós? Somos chamados, portanto, para falar de Jesus. Independentemente se hoje você está mais cansado, independentemente de como foi o seu trabalho, falar de Jesus não requer exceção, mas é algo que devemos fazer diariamente e de forma aberta, pública. É assim que João Batista estava anunciando a respeito do Cristo. Naquela época, era um discurso nas praças, nas ruas. E hoje temos vergonha de falar de Jesus na escola, no trabalho, na faculdade. Meus irmãos, Cristo é tudo que nós temos. Ele é que deveria ter vergonha de nós. Se hoje somos salvos, é por causa do grande amor de Deus e da sua misericórdia sem fim. Ainda neste verso nós vemos, a respeito do testemunho de João Batista, a primazia de Jesus Cristo. João diz: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim.
Veja, o que vem depois de mim. João aqui está pensando no nascimento de Jesus, o nascimento virginal, conforme nós vimos aqui, porque Isabel, a sua mãe, já estava grávida, com 6 meses já de gravidez. Portanto, nesse sentido, João, ele veio primeiro, ele nasceu primeiro, ele é mais velho. Há também o sentido de ministério, pois João precederia Jesus, preparando o caminho para o Senhor. E desta forma, Cristo, ele veio depois de João Batista. Portanto, quando João diz, aquele que vem depois de mim, João está pensando no Verbo que se fez carne, o seu nascimento virginal, o seu ministério terreno. Entretanto, João ele vai além dessas palavras, porque ele não perde de vista quem é Cristo, e ele diz que Cristo tem a primazia, porque já existia antes dele. Primazia é que Cristo é o primeiro, ele é superior, ele veio antes, o que aponta para a divindade de Jesus, a sua autoexistência. Cristo, meus irmãos, não passou a existir no seu nascimento virginal. Não houve nenhum momento em que o Filho de Deus não existisse. E nós vemos isso logo no início do Evangelho de João. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então veja, Cristo não só existia antes, mas como tudo passou a existir por causa de Cristo. Sem Cristo, nada existiria, nada viria à existência. E é interessante, e eu escolhi o texto de João, porque o Evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos. O tema principal do Evangelho de João é mostrar Jesus, o Filho de Deus. Diferente do Evangelho de Mateus e Lucas, João, ele não apresenta uma genealogia de Jesus, como faz Mateus e Lucas, traçando lá de Adão, Abraão, Davi, até chegar em Jesus. Mas João, ele não traz uma genealogia, pelo contrário, ele mostra a autoexistência do Verbo de Deus. Na verdade, João relata que Jesus, ele é o Criador de todas as coisas, tudo passou a existir em Jesus Cristo, e é por isso então que João Batista diz que Jesus, embora viria antes, ele tem a primazia, porque já existia antes de João, porque ele é Deus. Então nesta primeira parte, fica evidente que o testemunho de João é sobre a primazia do Cristo encarnado. Este primeiro ponto do testemunho de João também traz, meus irmãos, grandes implicações para nós hoje. Como vimos, fomos chamados para testemunhar a respeito de Cristo, mas como testemunhar a primazia de Cristo, quando este não ocupa a primeira parte das nossas vidas? Como falar da primazia de Cristo, se o próprio Cristo não ocupa a proeminência em nossas vidas? É por isso que o Evangelho, ele nos confronta, porque só podemos falar do Evangelho quando Cristo for a primazia, o primeiro em nossas vidas. E talvez, é por isso que muitos não falam, não testemunham a respeito de Cristo. Este é o motivo, porque temos muitas prioridades, e Cristo não faz parte de uma delas. Meus irmãos, não basta lembrarmos de Cristo no dia do Natal,
e depois passar o resto do ano menosprezando a pessoa do nosso Senhor. Cristo, Ele deve ser o primeiro em nossa vida. Cristo deve ser a primazia no nosso casamento, em nossa família, em tudo. Tudo parte de Cristo, conforme vimos aqui. Ele é o primeiro. E João Batista, ele também testemunha o que Cristo tem nos oferecido. E eu peço que os irmãos acompanhem comigo a leitura do verso 16, que diz: porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça. Todos nós temos recebido da plenitude. Ele está falando de Cristo, e graça sobre graça. Essa expressão da plenitude, ao meu ver, João está se referindo à pessoa de Cristo. Ao dizer que recebemos de Cristo a sua plenitude, João ele tem em mente que Cristo, meus irmãos, é tudo que nós precisamos. Tudo que nós necessitamos, nós encontramos em Cristo, porque plenitude tem a ver com completude, aquilo que está completo, perfeito, concluído. E sendo mais específico aqui neste texto, se refere à salvação, pois no contexto a palavra receber tem implicações com a fé em Jesus Cristo. Por exemplo, no verso 11 a 13, diz assim, deste mesmo capítulo: Jesus, o Verbo, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sendo assim, aqueles que creem é que recebem a plenitude de Cristo. Nenhuma outra coisa pode ser feita para a salvação do homem. Cristo é tudo. É nesse sentido a plenitude que nós recebemos de Cristo. Porque Cristo, meus irmãos, Ele tanto é o sacerdote como o sacrifício. Ele se ofereceu para que mediante a sua morte nós obtivéssemos vida. E sendo assim, o homem ele deve crer, pois qualquer tentativa do homem de buscar a salvação que não seja em Jesus será inútil, será vã. Mas em Cristo temos a plenitude de Deus, e por isso encontramos graça sobre graça. Graça não é somente o favor imerecido de Deus, aquele favor que nós recebemos da parte de Deus, ou seja, todos os méritos de Cristo, a sua justiça, mas graça, ela é manifestada na própria pessoa de Jesus Cristo, do Cristo encarnado. Paulo, em Tito, capítulo 2, verso 11, ele diz que Cristo é a personificação da graça de Deus. Ou seja, se quisermos saber o que é graça, devemos olhar para Cristo. É por isso que João diz, no verso seguinte, que a lei, ela veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. É em Cristo que temos graça sobre graça. É em Cristo um verdadeiro manancial, uma fonte inesgotável da graça de Deus. Neste mesmo capítulo, no verso 14, João diz que quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João diz que vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O Verbo de Deus, cheio de graça, e aqui a palavra cheio é sinônimo da palavra plenitude, que é a ideia de completo. O Verbo de Deus é repleto, transbordante da graça de Deus. Portanto, nós vemos aqui que por mais que no passado, meus irmãos, Deus, Ele tem demonstrado da sua graça aos homens, dando a sua lei, os profetas, levantando líderes, revelando a sua vontade, cuidando do seu povo, direcionando o seu povo. Entretanto, essas coisas eram somente como lampejos da graça de Deus, mas é em Cristo que está manifesta a verdadeira essência da graça de Deus. O Verbo se encarnou, cheio de graça. É por isso que recebemos da parte de Jesus graça sobre graça, graça que transborda. Estes versos nos impulsionam a falar desta graça que recebemos de Cristo. Portanto, a primeira implicação é sermos gratos ao nosso Deus, porque não merecíamos, porque nada tínhamos, éramos miseráveis, pobres, mas Cristo, Ele olhou para nós, conforme o capítulo 1 aqui diz, não por causa da nossa própria vontade, desejo, mas mediante o próprio Deus, para que prevalecesse o mistério da eleição. Nada tínhamos, apenas é a graça de Jesus. É por meio da graça que fomos salvos, não é por obras, e muito menos por vontade, e muito menos porque nascemos judeus. Isso então, já logo podemos descartar, porque não somos israelitas. Mas João deixa claro que é por vontade divina que recebemos esta graça. Portanto, devemos ser gratos ao nosso Deus. Graça, meus irmãos, é por causa da graça que recebemos o perdão dos nossos pecados, os nossos muitos pecados que nos condenaria diante de Deus, os quais fariam que Deus derramasse a sua ira sobre nós. Mas mediante a graça, tudo foi cancelado, perdoado, nenhuma condenação há, graça sobre graça. É a graça de Jesus Cristo que nós temos acesso ao Pai. É mediante Jesus Cristo que podemos nos aproximar de Deus. Nós, que outrora eram inimigos de Deus, mediante Cristo Jesus, fomos aproximados e temos paz. Isto é graça. Graça porque recebemos Cristo Jesus como Salvador. O nosso Senhor se fez carne, nasceu de uma virgem e nos deu graça, a graça da salvação, a graça da remissão dos pecados, a graça de que um dia estaremos com Ele. Vejamos agora as coisas que vieram por meio de Cristo, ou melhor dizendo, as coisas que foram estabelecidas por Cristo Jesus. Diz assim o verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei veio por meio de Moisés. E aqui, este verso, ele complementa o verso anterior. Aliás, o testemunho aqui de João, ele vai se complementando até chegar no seu ápice, que é o verso 18.
E aqui o verso 17, ele complementa o verso 16, por qual motivo? Primeiro, porque a lei de Moisés, que veio de Deus através de Moisés, João ele não está pensando nos 10 mandamentos, mas em um conjunto de livros chamados Torá, que corresponde ao Pentateuco, que é os 5 primeiros livros que temos em nossa Bíblia, que inclusive os escritos de Moisés, a lei, testemunhavam a respeito de Jesus. Se olharmos para este mesmo capítulo, no verso 45, Filipe, quando encontra Natanael, ele diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E um outro ponto para considerarmos aqui a respeito do porquê João traz aqui à tona no seu testemunho a lei de Moisés, é porque alguns dos fariseus enviaram pessoas para questionar, perguntar para João se ele era Elias ou se ele era o profeta, e por que ele batizava. E João deixa bem claro que ele não era o Cristo, mas que ele veio batizando, batismo de arrependimento, preparando o caminho para o Senhor. E esse testemunho que nós estamos meditando corresponde a essa resposta que João dá para os mestres da lei. Quanto aos fariseus, Jesus diz em João capítulo 5, verso 45, que eles firmavam a sua confiança na lei de Moisés. Ou seja, aqui a expressão firmar a sua confiança, ela é forte. Jesus está dizendo que os fariseus depositavam toda a sua esperança na lei de Moisés. Eles tinham a lei de Moisés como um amuleto, uma âncora, como se a lei de Moisés fosse a plenitude da revelação de Deus. Os fariseus afirmavam que Deus havia falado por meio de Moisés, é por isso que ele deu a lei. Entretanto, não foi a lei de Moisés que trouxe a plenitude da revelação de Deus, pois a própria lei testificava a respeito de Cristo, mas é o próprio Cristo que João está defendendo aqui. Por meio dele é que recebemos a plenitude de Deus. Por esse motivo, Jesus diz para os fariseus que quem os condenaria não era ele, mas o próprio Moisés. A própria lei que eles firmavam a sua esperança, convicção, era a mesma lei que os condenaria diante de Deus. Desta forma, a lei de Moisés não trouxe a salvação, mas condenação, tanto porque aqueles que rejeitam a Cristo também rejeitam a lei de Deus, a lei de Moisés, porque Moisés testificou a respeito de Cristo, como também a lei, ela condena todos por causa de suas obras más, porque este é o cenário, logo no início deste capítulo, no verso 10, João, o apóstolo, diz: o mundo não o recebeu, o mundo não recebeu o verbo de Deus. E porque o mundo não recebeu a Cristo, João capítulo 3, verso 19 diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Diante da lei, todos estão debaixo de condenação, porque as suas obras são más. E é por este motivo que rejeitam a Cristo. E aqui então nós compreendemos o porquê eu disse que o verso 17, ele complementa o verso 16. Porque a lei que veio por meio de Moisés, nos condenaria por causa das nossas obras más.
mas através de Cristo recebemos graça sobre graça, recebemos graça e a verdade. Quanto à graça, nós já vimos aqui que João ele está pensando na própria pessoa de Cristo e também no seu ministério, porque Jesus veio a este mundo para salvar os nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados. Conforme João Batista diz, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, por meio de quem nós temos o perdão, a remissão dos nossos pecados, Jesus Cristo. É por meio de Jesus que este mesmo capítulo vai dizer que nós receberemos o Espírito Santo, e é por meio de Jesus que fomos feitos filhos de Deus. É isso que o capítulo 1 de João nos mostra. Isto é graça, meus irmãos. Mas quanto à verdade, porque a lei, ela era verdadeira, assim como os profetas. Então, de que verdade aqui o texto se refere? João, ele está enfatizando as palavras de salvação, o evangelho anunciado por Jesus Cristo. As verdades são as palavras de vida eterna, que Jesus anunciava, conforme Pedro diz no capítulo 6 do Evangelho de João. Mas a verdade também diz a respeito do próprio Cristo, de quem Ele é, pois Jesus diz no capítulo 14 de João, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a verdade de Deus. A lei, ela continha a verdade, os profetas anunciaram a verdade de Deus, mas Cristo é a própria verdade. Cristo é a própria verdade. Tudo que temos como verdade, só é verdade porque Cristo é o padrão daquilo que é fiel, digno de aceitação. E é por isso que recebemos da plenitude de Cristo, em tudo que Ele nos oferece, a graça e a verdade, recebemos de fato da plenitude. Conforme nós vimos aqui, meus irmãos, João ele testemunha a respeito da primazia de Cristo. Ele é aquele que já existia antes dele. João testemunha a respeito das coisas que recebemos de Cristo, da sua plenitude, graça sobre graça. E aqui neste verso, vemos aquilo que Cristo trouxe ou estabeleceu, a graça e a verdade. Se de um lado Deus estabeleceu a sua lei através de Moisés, do outro lado, a graça e a verdade foi estabelecida por Jesus Cristo. De um lado, aqueles que não têm Cristo serão condenados pela lei de Deus. E do outro lado, aqueles que creem desfrutarão da graça e da verdade, não estão mais debaixo de condenação, porque estão em Cristo Jesus. E é por isso que desfrutam da graça e desta verdade maravilhosa a respeito do nosso Senhor. Quem não creu em Jesus, infelizmente está debaixo da ira de Deus. Portanto, se há alguém aqui nesta noite que ainda não creu em Jesus Cristo, o próprio João Batista testemunha dizendo: aquele que não crê, a ira de Deus permanece sobre ele, porque as suas obras são más. É por isso que você tem amado as trevas, é por isso que as suas obras são feitas no escuro, não são reveladas.
porque você não quer que elas sejam descobertas, porque são más, e é por isso que você não se aproxima de Cristo, a verdadeira luz que ilumina todo homem. Creia em Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, venha para Cristo. Em Cristo há abundante graça, e aqueles que creem em Jesus são chamados a viver debaixo desta graça e da verdade em Cristo. Isso é sério, meus irmãos. Viver debaixo da graça não é viver de forma relaxada, mas é viver de modo digno de Deus, é viver uma vida de gratidão. É por isso que Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz: sejam gratos, em tudo rendam graças a Deus. Meus irmãos, o que nós recebemos da parte de Deus é algo impagável, imerecido, e devemos dar valor a isso. E uma vida de gratidão não é uma vida somente de louvor com os nossos lábios, mas implica em atitude. Por isso que no início eu orei que a nossa fé fosse coerente com o nosso modo de viver, porque muitas vezes vivemos como se Cristo não existisse. Meus irmãos, que não venhamos ser assim, que a nossa vida seja uma vida de gratidão a nosso Deus, e viver na verdade, é viver uma vida sincera, coerente com o Evangelho, com a palavra. Recebemos de Deus o Espírito Santo, e é o Espírito que nos conduz em toda a verdade, e Ele nos deu as Escrituras, inerrante, nela temos tudo o que precisamos. Nós temos a mente de Cristo, conforme Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, meus irmãos. O homem natural, ele não entende das coisas espirituais, mas nós que recebemos o Espírito de Deus, o Espírito que conhece as profundezas de Deus, sabemos aquilo que agrada a Deus, aquilo que é verdade. Portanto, devemos viver de acordo com esta graça e esta verdade, as quais vieram por intermédio de Cristo Jesus. E o último argumento do testemunho de João é que, através de Cristo, Deus é manifestado. Leia comigo o verso 18, que diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. De fato, ninguém jamais viu a Deus. Esta afirmação ela é feita para mostrar a superioridade da revelação de Jesus sobre qualquer dispensação anterior. Ninguém jamais viu a Deus. Deus jamais se revelou de forma visível para alguma pessoa. Sim, muitas visões, teofanias, aparições foram concedidas aos profetas do Senhor, mas nenhum deles viram de forma clara e direta como Deus é de fato. E aqui o sentido de ver não é somente experimentar, enxergar com os olhos, mas envolve contemplar, admirar, envolve também conhecer, pois se não conhecemos, como podemos identificar algo, e com isso como podemos admirar alguma coisa? O contemplar exige conhecimento também,
Meus irmãos, se não tivermos o conhecimento de que este livro que está em minhas mãos é a palavra de Deus, o veremos como qualquer outro livro. Portanto, ver implica conhecer. É por isso que o nosso Senhor Jesus diz aos fariseus, a respeito do Pai, que ninguém jamais ouviu a sua voz e nem viu a sua forma. Exige contemplar, admirar, é isso que João está dizendo, com ninguém jamais viu a Deus, é um sentido profundo. Entretanto, João, ele testifica que em Cristo, nós vemos Deus, como está escrito, Deus, unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou, exibiu, tornou manifesto. Deus unigênito, essa expressão, ela está apontando para a verdadeira filiação do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o único Filho de Deus, único, o que revela a divindade do nosso Senhor, porque Jesus é Deus, possui a mesma essência do Pai. É por isso que ele já existia antes mesmo de João nascer. Lembramos também das palavras de Filipe, quando disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso já basta. E a resposta de Jesus é: Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco, como você diz, mostra o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. É através de Jesus que Deus é manifestado de forma plena e perfeita. Em Hebreus capítulo 1, no verso 3, o escritor diz que Cristo é a exata expressão do ser de Deus, a expressão exata do seu ser. Está apontando para a verdadeira identidade de Cristo com Deus, a sua personalidade, o seu caráter, os seus atributos, é a perfeita imagem do ser de Deus. E o texto diz que Jesus é quem o revelou, e o sentido aqui de revelar é tornar Deus conhecido, e Cristo fez isso mais do que qualquer outra coisa apresentada, mais do que a lei, mais do que os profetas. Em Cristo temos o verdadeiro também conhecimento de Deus. Lembra, ver não é somente enxergar com os olhos, mas envolve conhecimento. E Cristo, Ele supera essa nossa falta de não poder ver a Deus. Em Cristo, nós temos a exata expressão do ser de Deus, quem de fato Deus é, a sua palavra, o seu modo de pensar e agir. Meus irmãos, este verso nos chama a olhar para Cristo e imitá-lo, assim como Cristo é, nós também devemos ser, pois a palavra de Deus nos diz em Gênesis, capítulo 1, no verso 26, que o homem, ele foi criado à imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Mas, por causa do pecado, esta imagem foi corrompida, ela ficou ofuscada, distorcida. Por causa do pecado, os homens estão longe de serem parecidos com Deus. Somos mau, mentimos, roubamos, enganamos, somos egoístas.
orgulhosos. Mas este verso nos apresenta uma pessoa que é exata, ou seja, é a verdadeira forma de quem Deus é, a verdadeira imagem e semelhança de Deus, é Cristo Jesus. Em Cristo, meus irmãos, nós temos a imagem perfeita de como Deus é. Por isso devemos buscar sermos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, tendo o mesmo sentimento, a mesma forma de pensar e agir. E para isto, Deus, o Pai, e Jesus Cristo, Deus Filho, eles também suprem a nossa falta, nos dando o Espírito Santo. E o Espírito Santo, conforme eu disse, é quem nos conduz em toda a verdade, a fim de que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, e assim, cada vez mais, imagem e semelhança de Deus. Pois é o Espírito, através da palavra, que nos confronta, que nos corrige, a fim de sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Veja, meus irmãos, isso não é algo difícil para nós, agora que cremos em Deus. O nosso Deus, o Pai, Jesus Cristo, nos deu todos os meios para isto, o Espírito Santo, e a palavra, é através da palavra, que temos tudo para vivermos uma vida cada vez mais parecida com Cristo Jesus, e cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. Por mais que muitas vezes nós fazemos certas coisas que passam de longe de serem parecidas com o nosso Senhor, somos lembrados no mais íntimo do nosso coração pelo Espírito Santo, que precisamos nos arrepender. Portanto, se arrependa dos seus pecados nesta noite, porque o chamado de Deus é para sermos parecidos com Ele, com Cristo Jesus. Portanto, tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos afasta de sermos parecidos com o nosso Senhor, deve ser excluído da nossa vida. É o Espírito Santo, através da palavra, que nos conduz a esta missão, a esta tarefa. E se existe alguém aqui nesta noite que ainda não creu em Jesus Cristo, saiba que o seu modo de viver não condiz com o propósito criacional de Deus. É por isso que a sua vida sempre será sem sentido. É por isso que você jamais sairá das trevas, porque as suas obras são más, elas ofendem a Deus. Mas nesta noite, Deus chama você para próximo, a fim de que você receba a salvação em Cristo Jesus e viva de modo agradável a Deus. É o Evangelho, meus irmãos, que nos mostra a vida de Cristo, a fim de que possamos viver coerentes, conforme a imagem do nosso Deus. Que a nossa fé, portanto, seja coerente com a nossa maneira de viver. Vimos então aqui nesta noite sobre o Cristo encarnado. Nas outras exposições, nós enfatizamos mais o nascimento virginal do nosso Senhor Jesus Cristo, tendo em vista o advento. Mas nesta noite nós vimos que Cristo, Ele tem a primazia. Antes mesmo de Maria nascer, Cristo, o Verbo de Deus, estava com Deus, Ele era Deus, tudo passou a existir por causa dEle.
vimos que o Cristo encarnado é a exata expressão do ser de Deus. Em Cristo nós vemos Deus, aquilo que era impossível para os homens. Portanto, meus irmãos, eu convido toda a igreja a se colocar de pé e juntos a orarmos ao nosso Deus, a fim de que Deus nos dê um coração disposto a colocar a palavra em prática,